Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me ouvem bem? Me veem bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde, tudo certo? tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Obrigado. Alexandre. Tudo bem? Tudo bem? Professora Paola, Boa tarde, quer Paola. fazer uma abertura aí pra gente? Claro, sejam todos muito bem-vindos a esse dia tão importante para nós, que é o lançamento. Paola, a gente não está te escutando. Ah, perfeito. Agora eu acho que me escutam. Bom, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos nesse dia tão importante para nós, que é o lançamento do planejamento do orçamento de 2025. E para fazer a abertura desse momento, eu convido o nosso superintendente do Sescope Rio Grande do Sul, Mário Deconto. Mário, seja muito bem-vindo, com você. Obrigado, professora Paola. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse momento de planejamento, né? E eu gostaria, então, de agradecer, né, a presença de todos, né, falar da importância, né, desse momento que nós estamos. Eu acredito que tem uma apresentação aí, professora Paola, sobre a questão do planejamento estratégico. Não sei se é agora ou é depois. Está subindo ainda. Daqui a pouquinho Está já vai subindo, entrar. então. Tá, então aí eu vou comentando então um pouquinho, né? A gente está num momento bastante importante, né, aqui do nosso ano, né? E também um momento importante assim do ponto de vista da nossa instituição e que passado, né, agora todo um momento de planejamento do sistema OCB, que começou ali com o Congresso Brasileiro de Cooperativismo e com atividades que nós realizamos também anteriormente aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul. Se trabalharam com diretrizes, né, nacionais, em que o sistema OCB e, consequentemente, nós aqui do Rio Grande do Sul também devemos nos pautar, né? E nós estamos agora num momento de desdobramento desse plano estratégico de 2025 até 2030. E é um momento bastante importante, né, que traz algumas modificações, né, algumas evoluções aí no nosso planejamento estratégico, e uma delas é que agora nós trabalhamos, né, nacionalmente com um propósito único para as nossas três casas, né, que são, no caso, o SERG, SESCOPE e ESCOPE, né? Então, nós temos um propósito compartilhado entre as casas, né, que é o de transformar o mundo em um lugar mais justo, próspero e com melhores oportunidades para todos por meio do cooperativismo. E dentro desse propósito, né, eu vou me fixar mais na nossa missão, né, e a missão de fortalecer a competitividade do cooperativismo brasileiro e seu impacto positivo na sociedade por meio da representação, defesa e desenvolvimento das cooperativas. Então, é uma missão que é uma missão compartilhada também, né, entre as três casas, né? E aí, quando a gente olha esse mapa estratégico, vocês vão perceber que ele tem ali representação e defesa, ESG e gestão e negócios, né? Tanto no quadro verde quanto no quadro azul, né? Se repetem. E o quadro verde, ele representa essa visão pensada para o cooperativismo, então pensada para fora, né? E o quadro azul, ele representa nossos objetivos de gestão aqui dentro da casa, né? Como que nós devemos nos estruturar para atender as cooperativas. Então, acho que no próximo slide vai falar um pouco mais sobre as nossas linhas aí específicas do Sescope. Acho que pode passar, por favor. Exatamente. Então, aqui quando a gente falando então no nosso trabalho, né, dos agentes de desenvolvimento, né, dentro dessa nossa lógica do planejamento estratégico aqui 2025, 2030, a gente então está trabalhando basicamente essas linhas de ação aqui, né? Que são as linhas ligadas então ao ESG e gestão, ligadas ao fortalecimento então da cultura cooperativista, fortalecimento da gestão, da governança e gestão das cooperativas, práticas de sustentabilidade pelas cooperativas e capacitar e desenvolver as lideranças, colaboradores e cooperados, né? Então, é extremamente importante, né? Assim, que a gente consiga
perceber, né, a estratégia, né, que está, vamos dizer assim, por trás, né, de todo o nosso trabalho, né? Claro que aqui a gente está falando, né, apenas um slide, né, apenas do mapa estratégico, né, para que todos tenham essa compreensão, né, assim, de como é que, dentro dessas grandes linhas de ação, como é que se estrutura e vai passar a se estruturar também o nosso trabalho, os nossos projetos, né. Também, né, dentro da nossa estratégia, vem algo que vem sendo sempre repetido aqui, né, a questão de nós trabalharmos sempre a partir de uma cultura de dados. Então, nós estamos trabalhando muito forte essa cultura dos diagnósticos, né? Então, nós temos os diagnósticos do sistema, aí nós temos as soluções que são propostas a partir, né, dos diagnósticos, né? E aí depois também a avaliação, né, uma nova rodada de diagnóstico, para a gente perceber exatamente, digamos, a partir do diagnóstico, né, como é que a gente conseguiu evoluir com os investimentos que são feitos pelo Sescope. A gente tem aí uma grande necessidade, né, e uma grande vontade, né, que nós temos de conseguir demonstrar para as cooperativas e também para a sociedade o impacto positivo dos investimentos que são realizados com o recurso do Sescope. E nós entendemos que essa questão, né, da cultura do diagnóstico, da cultura da avaliação, né, é algo que vai nos trazer isso, né. O nosso conselho de administração do Sescope, né, que é o órgão máximo aqui do Sescope, que aprova os projetos, aprova essas diretrizes, né, que aprova esse desdobramento do planejamento estratégico, né, nós temos uma decisão do Conselho de Administração de utilizar todo o recurso da nossa receita, né, que vem das arrecadações, em projetos finalísticos, né? Então, a gente tem uma estratégia muito clara, né, de colocar os nossos recursos à disposição para a realização dos projetos, né? E é de extrema importância, né, para nós, o trabalho dos agentes, porque com vocês é que a gente consegue fazer efetivamente a execução desse orçamento, né, de executar esse orçamento e de ser assertivo na execução. Então, cada vez mais, né, nós dentro do sistema OCERGS temos reforçado esse papel estratégico dos nossos agentes, né, e a gente está muito feliz, né, com o trabalho que vem sendo realizado, né, com a proximidade que a gente tem estabelecido com os agentes. Queremos continuar, né, nesse relacionamento. E também queremos deixar sempre abertos aqui, né, mostrar a abertura para também receber de vocês sugestões, né, naquilo que a gente puder sempre aprimorar o nosso atendimento, nossos normativos, de forma, claro, né, a sempre possibilitar a utilização do recurso para as cooperativas e efetivamente contribuir para a melhoria dos seus indicadores de gestão, de governança, de desempenho, de inovação, né, então, que são os diagnósticos, enfim, que a gente vem trabalhando no momento. Então, seriam essas minhas colocações, professora Paola. Fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço muito aí a atenção de todos e a participação nessa live, nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, pelo compartilhamento da estratégia junto com a gente. E agora eu já vou chamar a Rafaela Comerlato também para dar sequência, um oi para vocês e continuar a nossa apresentação. Primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu vim aqui para saudá-los e também para relembrá-los de um evento bastante especial que nós vamos ter agora em outubro. Paula, não sei se tu posso assumir o contrato. Queria convidá-los, né? A gente já tinha comentado sobre esse evento, que é a Semana da Competitividade. Esse vai ser o maior evento do cooperativismo e a gente vai convidar com convidados especiais, né, os agentes de desenvolvimento cooperativista. Então, a gente tem, como o Mário falou, a nossa estratégia é sempre estar alinhados a esses agentes, porque são eles que estão lá na ponta, com as cooperativas, levando, né, as informações do Sescope, respondendo aos diagnósticos, realizando o planejamento, que é a pauta de hoje, né? Então, né, vocês são nossos convidados especiais, então, como de praxe, a gente vai convidá-los para que vocês estejam nesse evento e a gente vai
colaborar com vocês com a hospedagem de até 2 agentes, né, desde que residentes fora da região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente mandou lá no nosso grupo de WhatsApp um card, um formulário para vocês responderem até o dia 5 de outubro se vocês vão necessitar dessa hospedagem e estarão conosco nesse evento. E também a gente deixa aqui o nosso QR Code. Então, relembrando, né, o nosso evento vai ocorrer dia 28, 29 e 30 de outubro, aqui em Porto Alegre, lá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Lembrando também que esse evento vai trazer trilhas que são de interesse do cooperativismo. Então, nós teremos 4 trilhas. Quando vocês forem fazer a inscrição oficial de vocês no evento, a gente vai ter um campo, né, que é para vocês escolherem qual trilha vocês querem participar. Então, nós temos 4 trilhas: negócios e ESG, gestão orientada por dados, comunicação e pessoas e liderança. A gente conta com a participação de vocês, porque, né, mais uma vez reforço, vocês são nossos convidados especiais. Agora, deixo a palavra com o nosso gerente da atividade finalística, né? Ouvi dizer que ele gosta muito de reações de coração, pessoal, então vamos colaborar aqui com o chefe. Então, passo a palavra para o Hélio. Hélio, está contigo só para falar sobre o nosso planejamento. Então, tá. Obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde ao nosso instrutor que vai nos acompanhar hoje à tarde, professor Alexandre, conhecido de muitas pessoas já aqui da sala, né, e conhecido aqui da casa também. É nosso parceiro para alguns desenvolvimentos, né, voltado a questões comportamentais e também questões administrativas. O que a gente vai falar hoje aqui, e a Rafaela brincou com isso, porque nas últimas lives que a gente fez com os agentes sempre tinha uma grande notícia, uma boa notícia, né? E os corações ficavam pipocando na tela. Hoje o que a gente vai tratar são coisas mais do cotidiano mesmo, do dia a dia, as grandes inovações que a gente tinha a fazer nos nossos processos, a gente conduziu durante esses últimos 2 anos, e agora a gente vive aquele momento da sedimentação, da gente colocar as coisas em ordem, né, da gente rever alguns processos que a gente está conduzindo nesse momento, né, e teremos algumas melhorias futuras, mas nesse momento o que a gente vai falar é do planejamento, né. Reforço o convite para a nossa semana de competitividade, é o nosso principal evento. Terão 4 trilhas muito interessantes, com palestrantes realmente importantes no mercado, que vão trazer conhecimento, vão trazer inovação, né? Então, a gente conta com a participação de todos. Lembrem que são até 2 agentes por cooperativa, mas a gente vai ter uma fila de espera, né, Rafaela e Paola? Então, caso no final ainda seja possível, pode ser que a gente consiga, né, atender um número maior, mas a princípio 2 por cooperativa. Bom, então vamos falar do planejamento 2025. Eu estou no controle da apresentação, Paola. Todo mundo quer o controle da apresentação, né? Deixa eu ver. Não, Hélio, mas pode assumir o controle. Estou no controle, obrigado. Então o que a gente vai falar aqui é do nosso planejamento, né, que é esse período em que a gente constrói o orçamento do Sescope, né, a partir da contribuição das cooperativas, né? As cooperativas, elas são responsáveis por todo o nosso planejamento. Tudo que a gente faz é em função do desenvolvimento do cooperativismo. Mas tem uma parte importante no planejamento, que é o orçamento, e aqui as cooperativas têm uma participação muito forte. Tá? Mais de 50% do nosso orçamento da área finalística estão nos projetos descentralizados. Então, as cooperativas podem usufruir de 35%, né, da sua contribuição ao Sescope, e isso leva a mais da metade do nosso orçamento de despesa, né, com projetos na área finalística, ficam a cargo, então, das cooperativas, ou seja, fica na mão dos nossos agentes, né, que são as pessoas que hoje estão na sala. Eu estou vendo aqui 123 pessoas, agora 124 pessoas, então eu fico feliz porque a gente vai falar realmente de um assunto muito importante, e depois o professor Alexandre tem uma grande contribuição, junto com 2 colegas nossas, né, a Cândida e a Jéssica, que vão participar junto num evento que a gente está chamando de Talk Coop. Então a gente já imagina que será um bate-papo, né? Então a gente vai usar essa parte inicial aqui do nosso evento para falar sobre planejamento, e depois continua o assunto, porém de um jeito, né, mais leve e participativo, com o professor Alexandre. Mas as questões que envolvem o nosso planejamento, então... Oi?
Só para te avisar que eu acho que eu ainda estou com o controle da apresentação, tá? Então, quando tu quiseres que eu passe o slide, eu passo para ti, sem problemas. Tá, obrigado. Os nossos agentes, essas pessoas que estão na sala, e o Alexandre já conhece um pouco mais do assunto, porque a gente já fez uma reunião de alinhamento, mas são as pessoas que planejam, executam e prestam contas, né, dos projetos descentralizados, dessa mais da metade do nosso orçamento, né, do nosso planejamento, né? E esse recurso, né, vem da arrecadação das cooperativas ao Sescope. O que a gente tem aqui como base para o nosso planejamento, né, que é sempre importante destacar, né? A gente tem os diagnósticos da autogestão. Então, lá na nossa área de inteligência de dados, lá na gerência do Cássio, a gente tem o desempenho, que é o nosso diagnóstico voltado para questões, né, econômicas e financeiras da cooperativa. A gente tem o PDGC, né, que é aquele diagnóstico voltado para a gestão, né, das cooperativas e para a governança, e depois a gente tem o diagnóstico do ESG-COP, que é um diagnóstico novo, né, e sabe-se que o ESG tem toda essa amplitude, né, quando a gente fala de ambiente, quando fala de sociedade, quando fala de governança, é extremamente amplo. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico novo e inovador, né? São duas características, né? Ele é novo para nós, mas ele é inovador como uma ferramenta de gestão, e a gente está trabalhando, fazemos parte aqui no Rio Grande do Sul de um grupo de trabalho, né, nacional do Sescope, que trata das questões do ESG. Então, esse diagnóstico, a gente espera que esse ano tenha, né, um número maior de respondentes, para a gente ter uma base maior de informação, mas já do ano passado já nos dá a ideia do que é necessário fazer em termos, né, de gestão, de governança, em termos de sociedade, né, e em termos de ambiente. Então, essa é a base para tudo que a gente vai falar hoje. São as informações que a gente tem das cooperativas e que elas devem usar no momento de fazer o seu planejamento. E internamente aqui, o que o Sescope usa? Ele usa o seu planejamento estratégico, que até 2024 a gente se baseou em alguns objetivos estratégicos e em algumas linhas de ação, e que agora, a partir do Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que ocorreu no mês de maio, a gente então estabeleceu um novo planejamento com novos objetivos estratégicos e novas linhas de ação. Mas em relação ao desenvolvimento das cooperativas, esses novos objetivos estratégicos e essas novas linhas de gestão, de ação, não mudaram muito. Então, a gente ainda continua sendo a nossa principal atividade, o nosso principal objetivo, o desenvolvimento das cooperativas a partir do oferecimento de soluções de desenvolvimento humano. Então, essa é uma questão básica, assim, que continua, né, privilegiado no nosso novo planejamento estratégico. E o levantamento das necessidades de treinamento das cooperativas e do próprio Sescope, que contribuem, né, para esse planejamento. Para se planejar, a gente precisa de recurso, e a gente está falando aqui de recurso financeiro. Então, da onde vem o recurso para as cooperativas e o Sescope planejar, né, para 2025? Vem da contribuição das cooperativas. E quando a gente está falando no recurso que os agentes terão à disposição, a gente está falando de 35% da arrecadação das cooperativas ao Sescope. Esse é a base financeira para o planejamento. Esses valores, né, vão ficar disponíveis no nosso sistema de gestão de projetos, que é o GDH. A partir de um determinado momento a gente já publica eles lá, mas a gente já fez o levantamento, nossa área de inteligência de dados já nos passou a informação, ainda precisa de algum refinamento, mas a gente já está com esses números mais ou menos encaminhados, né? O que a gente cria com esses recursos? A gente cria as demandas dentro do GDH. Essas demandas, né, são aquelas classificações abrangentes. A gente usa um termo corriqueiro que é guarda-chuvas, né? Então, a gente tem lá as nossas grandes demandas. As cooperativas não precisam especificar cada projeto para o ano seguinte, elas criam demandas que depois elas vão transformar em solução. Então, a demanda é o guarda-chuva, é aquele projeto mais amplo, onde elas vão, então, definir os valores que vão ser alocados naquela demanda, e depois, durante o ano, elas vão transformando esse recurso em soluções que são
fatias dessa demanda. O exemplo melhor para isso sempre é a questão da segurança do trabalho, né? Se a gente tem uma demanda de atender às exigências das NRs, né, a gente tem uma demanda ampla. Quando a gente realiza uma solução de NR 35, 33, são soluções, são coisas menores. Então, isso facilita para que a gente crie menos títulos dentro do nosso planejamento e depois, na hora de realizar as soluções, a quantidade de títulos aumenta. Para ter uma ideia, em 2024 a gente tem em torno de 400 demandas e já estamos com 1.800 soluções. Então, essa é a ideia, né, e ajuda bastante na hora da gente conduzir os nossos projetos. Esses eventos, essas demandas e soluções, todas circulam aqui pela nossa área de desenvolvimento cooperativista, né, onde nós trabalhamos aqui. Essas demandas, quando elas chegam para nós, a gente sempre solicita que elas venham para nós classificadas, né, em 10 grupos. Né? Então, algumas estão voltadas para a cultura cooperativista, algumas estão voltadas para desenvolvimento da gestão, outras estão voltadas para a governança, outras para bolsas de estudo, ou de graduação, ou de pós-graduação. Nós temos aquelas que estão voltadas para capacitação técnica, ou para capacitação comportamental, tem as de segurança e saúde, né, no trabalho, e temos as de qualidade de vida e de sustentabilidade. Então, a gente escolheu essa classificação para depois a gente poder gerir nossas informações, né, e conseguir medir, né, o nosso nível de atendimento com o nosso planejamento, aquilo que é a exigência do nosso planejamento estratégico, aquilo que é a exigência do resultado dos nossos diagnósticos. Então, por isso essa classificação. Dito isso, a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso cronograma de trabalho em relação ao nosso orçamento, em relação ao nosso planejamento para 2025. E ele começa hoje, né? Dia 4 de setembro, a gente está lançando o nosso planejamento para todos os nossos agentes, e dentro da sala aqui também temos colegas aqui da área de desenvolvimento cooperativista, da área de inteligência de dados, da nossa área de planejamento, para acompanhar essas informações, porque elas interessam a toda a casa, né, embora seja conduzida aqui pela área de desenvolvimento cooperativista. Então, hoje a gente está lançando. Entre hoje e o dia 6, a gente vai enviar ofícios para todos os dirigentes das cooperativas que possuem recurso para realizar eventos, né, dentro do nosso planejamento, né? E também vai em cópia o agente da cooperativa, né, para conhecer o conteúdo dessa informação que a gente está passando para o dirigente da cooperativa. Mas é claro que os nossos agentes vão receber informações também por e-mail, aí a gente tem um nível de relacionamento mais próximo, mas formalmente é um ofício que vai para a cooperativa e a gente vai enviar entre o dia 4 e o dia 6. Até o dia 10 a gente pretende receber os termos de cessão, né? As cooperativas podem ceder seu recurso para centrais e federações, então a gente tem até o dia 10 de setembro para receber os termos de cessão. Quem cuida do envio desses termos de cessão para nós são os agentes que trabalham nas centrais e federações. Então, basicamente, esses agentes é que se encarregam de receber esses termos de cessão das cooperativas e nos encaminhar, porque essa informação é importante para a gente definir o valor que vai ficar lá no sistema GDH para cada cooperativa e para cada central ou federação. Então, se uma cooperativa cede o recurso, lá no GDH vai estar zerado e esse recurso vai acumular na central ou federação para a qual ele cedeu. Então, até o dia 10 a gente pretende receber. Após o dia 13, a gente vai fazer a comunicação às centrais e federações sobre o PDR. O que é isto? É um momento importante do nosso planejamento, porque o nosso conselho de administração, nos últimos 2 anos, decidiu estrategicamente de que a gente vai usar 100% da nossa receita, né, anual para projetos da área finalística. Então, significa que a gente tem condição de
como dizem lá para fora, eu sou de Butiá, né? Então lá para fora a gente diz alcançar um recurso, né? Alcançar uma coisa. Então a gente tem condição de alcançar para as nossas centrais e federações, né? Um recurso para o PDR, que é o Programa de Desenvolvimento dos Ramos. O que é esse Programa de Desenvolvimento dos Ramos? São grandes projetos que as centrais e federações pretendem e devem desenvolver para desenvolvimento do ramo. Então, os agentes que estão aqui na sala, que trabalham nas centrais e federações, sabem do que a gente está falando, né? Das cooperativas conhecem um pouco também, porque é a cooperativa que demanda para a sua central ou federação, mas é um recurso bem importante e no dia 13 de setembro a gente deve comunicar isso. A gente só consegue comunicar depois que a gente tem uma informação precisa do nosso orçamento de receita. Então, por isso, no dia 13 a gente pretende comunicar as centrais e federações sobre esse valor. Até o dia 23 de setembro, né, é o envio das demandas para o programa do aprendiz cooperativo. Então, essa é uma data que ela é independente do nosso cronograma básico para o orçamento, né, mas a gente tem, então, o envio das demandas para o programa aprendiz. Por que até o dia 23 de setembro? Porque a Clarissa, né, e as pessoas que cuidam do aprendiz cooperativo, ela tem que ter um tempo para condensar essas demandas e transformar essas demandas que são quantitativas, né, número de vagas do aprendiz, em valor, né, a partir do nosso edital, né, da aprendizagem. Então, a Clarissa precisa desse tempo, né, do final de setembro, para poder, então, apurar esse número e chegar ao orçamento do aprendiz. O aprendiz, em termos financeiros, é o nosso maior projeto. Tá? Então, ele tem uma importância muito grande, porque praticamente 10% do orçamento do Sescope, né, de todo o orçamento do Sescope, está lá no aprendiz. Então, é bem significativo e por isso a gente precisa desse prazo aqui. Quando a gente enviar os comunicados para os agentes e para as cooperativas, junto vai uma informação sobre o aprendiz, inclusive com um link para preenchimento de um formulário onde essa informação vai ser encaminhada. Mas se tiverem alguma dúvida sobre o aprendiz, a Clarissa é o contato, né? Fica tranquilo que é só entrar em contato com a Clarissa que ela informa. Do dia 15 ao dia 30 de setembro, essa é a data mais importante em termos de planejamento para os nossos agentes, porque é o período em que o GDH fica aberto, é a janela do planejamento. Ela fecha dia 30 e ela não abre mais. Parece meio assustador assim, né? Então dá um certo impacto, mas a ideia é essa. Ela não abre mais, né? E por nenhum motivo ela vai ser reaberta, porque essa é uma trava do sistema. Então ela começa dia 15 e termina dia 30. Qualquer necessidade de tratativa após o dia 30, ela não pode ser realizada dentro do GDH, porque o GDH vai estar bloqueado, né, para envio de demandas. Então, procurem ficar atentos a esse prazo e quanto antes entrarem as demandas, antes os nossos analistas analisam, fazem as devolutivas, corrigem e deixam o planejamento ok, para que no início do mês de outubro, a gente tenha essa informação mais precisa possível. Tá? Após o dia 30, os nossos analistas aqui têm esse período de 10 dias para fazer a análise, né, das demandas que foram enviadas, a classificação, tem toda uma mão de obra bem circunstancial, bem forte, né, que a gente precisa cuidar. Depois disso, aí os agentes não percebem, mas a gente tem toda uma atividade interna da nossa área de planejamento e da nossa área finalística para que esse planejamento, junto com as demais ações do Sescope, sejam transformados num orçamento anual, né, que é o planejamento para 2025 completo, que é conduzido pela nossa área de planejamento. No mês de novembro e de dezembro, depois de aprovado o nosso planejamento pelo nosso Conselho de Administração, a gente envia o termo de parceria para as cooperativas. É um documento que sedimenta a relação entre o Sescope e a cooperativa para a execução do planejamento. Então, é um documento, né, um termo de parceria acompanhado do planejamento da cooperativa, que é um relatório extraído do GDH, onde tem as quantidades, os valores e informações relativas às demandas da cooperativa para 2025.
Feito isso, no início do próximo ano, no início de 2025, começa o período de execução, né, de 2 de janeiro até 15 de dezembro. 15 de dezembro começa a valer a partir de 2024, nos exercícios anteriores era até novembro, e agora então a gente pode realizar eventos até o dia 15 de dezembro, né, com algumas restrições para prestação de contas. Eu vejo os coraçõezinhos e as palmas subirem para o dia 15 de dezembro, e vocês não sabem a aflição que isso causa aqui nos nossos analistas, tá? E nos nossos especialistas, porque a gente tem um tempo muito curto depois para fazer a prestação de contas, tá? Então, a própria resolução nossa já prevê que pode ser até o dia 15 de dezembro, que gera os coraçõezinhos, mas também gera a aflição dos analistas, mas a gente precisa que os eventos realizados até 15 de dezembro cheguem para nós rapidamente, né? Para a gente poder fechar o nosso ano fiscal aqui com sucesso junto à nossa área meio aqui, né? Mas é uma coisa interessante, a gente fica feliz de ter flexibilizado essa data, porque a gente sabe que muitas cooperativas tinham projetos de promoção social bem importantes para realizar no início de dezembro e não era permitido, né? Então agora tem essa possibilidade de realizar os eventos de encerramento de ano e motivacionais e tudo mais. Que bom que isso ocorreu. Então, dia 20 de dezembro é a data final para envio das prestações de contas. Vejam que do dia 15 ao dia 20 nós temos aí 5 dias, né? Então, por isso que a gente fica um pouco aflito com essa data de 15 de dezembro, mas em contrapartida ficamos felizes por poder atender as nossas cooperativas de uma forma melhor. O que a gente apoia nas despesas, né, do nosso planejamento para 2025? Né? Para cursos, palestras e atividades culturais, a gente apoia até o limite aprovado no cadastro, ou seja, se um palestrante pratica um preço no mercado, se um instrutor pratica um determinado preço, ou se algum profissional que realiza atividades culturais consegue comprovar para nós, através de notas fiscais ou de contratos, né, uma média de no mínimo 3, ele consegue comprovar sua média de mercado, a gente pode apoiar até a média de mercado. Tá? Caso a cooperativa tenha interesse em pagar um valor maior, ela pode, mas aí existe uma coisa chamada contrapartida, né? Lá na solução vai aparecer o valor que o Sescope apoia, que é o limite da média de mercado, e o valor da contrapartida, que é aquela diferença que a cooperativa vai pagar a mais em relação à sua média de mercado, né? Então, mas isso já é conhecido de todos, né? E aqui a gente contrata serviços especializados. Outra forma de apoiar as cooperativas, e pode ser tratado nos projetos, né, nas demandas para 2025, são as bolsas de estudo. Aí a gente reembolsa até 70% do valor da mensalidade, é até 70%, porque a cooperativa pode decidir por um percentual menor, ela trata disso lá quando ela encaminha a demanda das bolsas. Aqui a gente está falando de auxílios financeiros a estudante. E tem uma terceira forma que a gente apoia também a realização dos eventos, que é relativa a taxas de inscrição em eventos. Isso ocorre quando a cooperativa tem interesse em inscrever profissionais, né, ou associados ou empregados, né, em determinados eventos abertos. Tem uma previsão na nossa resolução para isso. É claro que é um projeto um pouco mais complexo, ele exige, na maior parte dos casos, ele exige um contrato formal, é um contrato tripartite, tem uma anuência da cooperativa e tal, mas é possível também. Algumas cooperativas têm utilizado essa forma de apoio, tá? E aqui o apoio é o limite do valor publicado, porque se a gente está inscrevendo alguém num evento, a gente não pode pagar mais do que aquilo que está sendo publicado, né? Ou seja, o que está sendo cobrado do Sescope ou da cooperativa é o mesmo que cobra dos demais no mercado. Tá? Então, esse é uma verba chamada auxílios educacionais, quando vai selecionar lá no planejamento. Uma quarta forma de apoio, né, ou, digamos assim, uma forma diferente da cooperativa buscar apoio do Sescope, é ela utilizando a Scope. Então, quando ela utiliza a Scope, ela sai daquelas 3 formas, né, e ela entra numa outra forma de apoio, que é buscando a formação da Scope mediante algumas condições. Tá? Aí são sempre cursos in company, né, com uma proposta pedagógica personalizada de acordo
com as dores e os diagnósticos da cooperativa. Ou seja, a cooperativa vem buscar aqui na Scope a solução para um problema de formação, para uma necessidade de melhoria, né? E a gente vai olhar para os nossos diagnósticos, vai olhar o levantamento de necessidades da cooperativa e vai formalizar uma proposta pedagógica personalizada, né? É claro que a gente tem cursos de prateleira na Scope, né? Tem. A cooperativa pode buscar uma solução pronta por indicação de outra cooperativa ou porque algum dos seus profissionais assistiu um curso de prateleira e tem interesse em tornar uma solução in company. Mas normalmente é personalizado. O cadastro, o gerenciamento e a prestação de contas no GDH, ele é da Scope, porque a Scope está oferecendo esse serviço. E como é que a cooperativa pode pagar por essa solução? Ela pode fazer o pagamento com recurso descentralizado, ou seja, ela não usa parte do seu recurso descentralizado, parte dos 35%, ela não transforma em solução lá dentro do GDH, deixa sobrar aquele valor, porque com aquele valor que sobrar, ela pode contratar os serviços da Scope integralmente, pagando o valor integral, ou ela pode dizer, não, eu quero usar todo o meu recurso dos 35% em projetos descentralizados, né, com contratações lá no Cadastro Nacional de Instrutores. Mas ainda assim, eu quero buscar cursos in company da Scope, porque me interessa uma solução personalizada e tal. Então, aí ela tem a possibilidade de pagar com desconto de 70% em relação ao preço de mercado da Scope. Para isso, a gente tem aqui na sala a Paola, né? Tem a Rafaela, tem o Hélio, tem todos os nossos analistas aqui da casa, né, para tratar com vocês, explicar do que se trata isso para aqueles que não conhecem. Tem alguns que já conhecem, né? Tem cooperativas que já são, né, nossas conhecidas em relação às soluções que a Scope oferece. Então, mais informações a gente pode buscar no relacionamento. Tem um e-mail geral aqui que é relacionamento@scope.edu.br. A Cíntia vai estar lá de plantão, né, para dar informação para nós, se for necessário. Ok, gente, então sobre o planejamento é isso que a gente tinha para trazer. Agora a gente vai entrar aqui, né, em questões que se trata de planejamento e a gente vai conversar um pouco sobre planejamento com a condução do professor Alexandre, com a participação da Cândida e da Jéssica, né? Então, fiquem à vontade para participar, é realmente um bate-papo, né, com a condução do Alexandre. Mas antes da gente passar a palavra para o Alexandre, a Paola vai comentar um pouquinho conosco sobre o nosso programa de ideias, que tem um projeto do sistema OSERGS especial só para os analistas. Então, nós temos 135 pessoas na casa. Aqueles que não conhecem ainda o nosso programa de ideias, a gente fez uma live de lançamento, né? E a gente tem falado dele, mas hoje tem a oportunidade de conhecer e de saber de que forma o nosso agente pode contribuir, né, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento das nossas ações, para a melhor utilização dos nossos diagnósticos e melhor utilização dos nossos recursos no planejamento da cooperativa e do Sescope. Paola, palavra contigo. Obrigada, Hélio. Então, dando sequência às nossas falas, eu queria trazer aqui para vocês, né, como o Hélio falou, a gente já lançou o programa de ideias, mas a gente não pode perder essa oportunidade de falar que vocês ainda têm a oportunidade de participar até o dia 20 de setembro. O que é o programa de ideias? O programa de ideias justamente é uma oportunidade para que a gente possa co-criar. Então, ouvir de vocês sugestões para os desafios que a gente vivencia como sistema OSERGS, como agente, como alguém que está fazendo o planejamento. E esse ano, né, nós temos essa edição especial que é pensada justamente nos agentes e que a gente conta com a colaboração de vocês para que a gente possa enfrentar esses desafios de maneira conjunta. Então, os nossos participantes dessa edição são restritos aos nossos agentes de desenvolvimento cooperativistas, que podem fazer o envio até dia 20 de setembro. Trazendo aqui quais são os 2 desafios que a gente tem. O primeiro é relacionado com o que a gente está vendo hoje. Então, a gente pode pegar spoilers aí com a Cândida, com a Jéssica e com o que vocês já fazem na cooperativa de vocês. Então, o que vocês fazem para garantir que as nossas cooperativas, que vocês aí na ponta, estão aplicando os recursos descentralizados junto ao sistema OSERGS nas capacitações, treinamentos e consultorias que sejam alinhados aos diagnósticos de autogestão. Então, qual é a prática que você pensa em fazer ou qual é a prática que a sua cooperativa já faz?
pode ser algo que vocês já estão vivenciando, assim como pode ser algo que vocês planejam implementar na cooperativa de vocês. De forma simples, vocês são convidados a justamente responder o nosso questionário online por meio desse QR Code que vai levar para vocês, para a gente ter também, de forma conjunta, esse processo de criação de ideias. E aqui, outro desafio que nós temos é com relação aos engajamentos dos nossos agentes, né? O que a gente pode fazer mais para engajar vocês nas nossas atividades, no nosso processo de planejamento, nas lives que a gente tem no sistema, nas ações que a gente tem. Então, como que a gente pode estar entregando valor a vocês para que a gente tenha esse relacionamento cada vez mais próximo entre o sistema Sergs e também os nossos agentes, que são um elo fundamental para que a gente possa estar junto com a cooperativa, promovendo o desenvolvimento do cooperativismo. E aqui, né, vale a gente salientar, parabéns a todos que estão participando dessa live, a gente está com 132 pessoas conectadas, a maioria de vocês são agentes que estão aqui conectados com a gente, então já mostra o engajamento e a preocupação que vocês têm em realmente, de forma assertiva, estar alocando o recurso que vocês têm junto ao sistema Sergs e estar ciente do que está acontecendo, das novas atividades que a gente tem. E o prazo, como eu falei para vocês, é até de 20 de setembro, então atenção, ainda temos aqui, né, 2 semaninhas para que vocês possam pensar, refletir e propor a ideia que vocês estão pensando. E qual que é a premiação? Porque a gente sempre quer uma premiação, né? Então, a premiação para as melhores ideias, e aqui a gente vai fazer uma avaliação, né, por meio de bancas, assim como a gente teve no primeiro programa de ideias, que foi vinculado à Semana da Competitividade e que deu como premiação a participação do Congrega RH e também na nossa Semana da Competitividade. Essa edição especial vai levar vocês para Goiás, para que vocês participem do CoopSpark Summit, que é um evento voltado para a inovação que está sendo organizado pelo Sistema OCB de Goiás, juntamente com a UX. Então, é um grande evento que nós vamos ter, e além das inscrições, vai ser pago para a gente também premiado, a passagem aérea e a hospedagem já incluídos para que vocês possam participar desse grande evento junto com a gente. Então, não se esqueçam, a gente espera a participação de vocês, e como o Eli trouxe para vocês, a gente também pode se ver dentro das iniciativas da SCOPE, da Escola Superior do Cooperativismo, e a gente fica sempre à disposição para estar junto com vocês, promovendo o desenvolvimento das cooperativas. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão, e a gente quer estar junto com vocês nesse papel tão importante. Rafaela, quer complementar alguma coisa para a gente finalizar? Já podemos passar para o nosso Talk Coop? Paola, só queria agradecer, né, e lembrar que essa é a etapa fundamental, ela inicia tudo que a gente faz no nosso ano. Então, a gente fica muito feliz que a gente tem uma participação bem grande aqui de agentes, né, de 132 agentes. Eu vou agradecer mais uma vez a participação de vocês. Essa etapa vai ser fundamental para os nossos trabalhos, para a gente fomentar o desenvolvimento do cooperativismo ao longo do exercício de 2025 e nos próximos. Então, muito obrigada, professora Paola, Hélio, e agora eu passo a palavra para o professor Alexandre. Perfeito, perfeito. Me ouvem? Tudo certo? Sim. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, então, pela abertura, professora Paola, superintendente Mário, Rafaela, Hélio, Giovana. Professora Paola, o programa de ideias, assim, até dia 20 de setembro, assim, obrigado, é uma homenagem, né, a mim, porque é o meu aniversário. Com certeza foi por causa disso, né, a data, né? Eu não imaginei diferente. Gente, então vamos agora bater um papo aqui com 2 convidadas, mas eu queria só fazer uma perguntinha super rápida para você, nesse QR Code ali, para nos vermos quem está aqui. Então vou te pedir, aponta o celular e responde ali. E em 2 minutos estaremos aqui então com a Cândida, com a Jéssica. Os agentes de desenvolvimento, gente, eles são o Sescope, a Scope lá dentro da cooperativa, né? Então, assim, é muito importante este momento aqui. E aí a pergunta é qual tua coop, ou se é a turma da Alcergo, Sescope responde também, já começou a aparecer ali, ó. Vou deixar mais um instante aqui, só para nos vermos aí, né? Para colocar a tua cooperativa aí no painel. Vamos ver o que temos até agora. Olha aí.
Puxa, tá muito pequenininho aqui. Então tem galera ali, Copatrigo, Cotrisal, Unimed, Aurora, Sicredi, mudou bem na hora ali, ó. Copermil, Sertaja, Cicobi, Rede Transportes, Unimed, quando eu vou ler ele muda. Sicredi, ixi, é muita gente. Maravilha. Então tá, então muito obrigado, né? Obrigado por estarem aqui. Gente, olha só, nossas duas convidadas, olha só, são duas convidadas, mas eu já falei assim pro Hélio e pra Rafaela ficarem por aqui, porque pode ter perguntas para eles também, né? As nossas duas convidadas, uma está em Nós não Bento vamos te abandonar, Gonçalves. não, Alexandre. Eu, a Rafaela e a Paola ficaremos na sala junto contigo. Maravilha. Então, as nossas duas convidadas, uma deve estar em Bento Gonçalves e a outra deve estar em se eu tô certo ali, né? Soledade, não sei se ela tá lá hoje, mas é a Cândida e a Jéssica. Queria pedir para a Giovana está aí nos ajudando hoje, para nos destacar. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, assim, ó, não é profissional ainda, é Cândida, vamos chamar a Cândida. Quem é a Cândida não profissional, a Cândida pessoa, Cândida, só para a turma aí, quem não te conhece, né? Não é Boa profissional tarde, ainda. pessoal. Boa tarde, professor. Prazer estar aqui conversando e trocando com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cândida. Eu trabalho fazem 2 anos na Sicredi Botucaraí. Tenho uma caminhada aí de 12 anos, mais ou menos, de agente, Sescope. Sou mãe de duas crianças lindas, 2 filhos, um de 5 meses e um de 5 anos. Voltei há pouco de licença maternidade, né? Fazem 15 dias que eu retornei na cooperativa. Sou psicóloga de formação e trabalho, então, aqui no setor de gestão de pessoas da Sicredi Botucaraí. Tive uma passagem pela cooperativa com a Grisol, que foi incorporada pela Cotrijal, né, numa passagem de 10 anos lá. Então, eu brinco que o meu coração ainda é um pouco agro, porque eu adorava muito trabalhar no ramo agro, mas então fazem 2 anos que eu migrei para a cooperativa de crédito, que, sem dúvida, também tá ganhando aí os meus dias. Legal, Cândida. Muito obrigado pela tua presença, né? Muito obrigado pela tua presença. Um prazer, eu que agradeço o convite de estar aqui. Tá bem. Depois você fala a reclamação aquela em relação à minha pessoa aí pra turma, tá? Depois, deixa um pouquinho. Tá bem, E tá temos bem. também a Jéssica. Quem é a Jéssica? Assim, ainda não é a nossa pauta, né? Pra quem não conhece a Jéssica. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Muito bem, Jéssica. Boa tarde, professor Alexandre, boa tarde, Cândida e demais colegas aí do Sistema Sergues. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou natural de São Cepé, pertinho de Santa Maria, sou cooperativista desde muito tempo. Nós temos lá uma grande cooperativa, a Cotricel, que sem ela ali no município ele não sei o que seria. Então, a demonstração de que o cooperativismo no interior faz a diferença, né? Minha mãe, ela foi funcionária há muitos anos desta cooperativa, sou muito ligada a ela, ao meu município natal, mas estudei em Frederico Westphalen, vim para a Serra depois, estou há quase 9 anos aqui na Serra. Em Frederico fui estudar lá, me aventurar, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, mas, pessoal, o cooperativismo, quando eu vim para a Serra, ele me abduziu, né? Então, assim, hoje eu digo que eu não sei me apresentar sem falar do cooperativismo. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente defensora da causa, amo o cooperativismo, e então, assim, é muito difícil se desligar, sabe, do pessoal e do profissional, porque eu costumo dizer que eu pratico cooperativismo na minha vida pessoal também, né? Os nossos princípios da nossa cooperação. Atualmente, então, eu moro em Farroupilha e trabalho em Bento, mas assim, pessoal, não se assustem, porque quem conhece a Serra é 20, 30 minutinhos. Dá tempo de voltar para casa escutando uma música, espairecendo, às vezes pensando ainda um pouco sobre o trabalho. Tu chega em casa e depois tu pensa, né? Meu Deus, como é que eu cheguei? Quando vê, tu tá aqui, né? Mas, assim, é um movimento bem legal. Eu trabalho há 2 anos na Cooperativa Vinícola Aurora. Venho de uma federação também, o que me traz bastante
bagagem para entender esses dois movimentos entre cooperativa de primeiro grau e cooperativa de segundo grau. Enfim, sou estudiosa de cooperativismo, gosto muito, sou praticante e não tenho filhos, que nem a Cândida falou. De repente, não sei, estou pensando ainda, mas é isso aí. Perfeito, perfeito. Faltou dizer que é aos sábados de manhã apresenta um programa de rádio. Não, eu assim, Alexandre, eu tô querendo entender qual é a sua ideia sobre essa divulgação que você está colocando. Toda vez que a gente se vê agora, você fala do programa de rádio. Porque as pessoas têm que ouvir o teu programa de rádio na rádio de Bento. Então, pessoal, deixa eu aproveitar então, Rádio Difusor, acessa lá online, dá para assistir. Teremos a entrevista do superintendente do Sistema Osergues neste final de semana, Gerson Lauermann. Então, fica o convite, é divulgado a partir das 11h15 da manhã. Maravilha, olha aí, olha aí. Gente, então tá, né? Então, pergunta aqui já vinculada, né, ao nosso tema. Então, como que é feito o planejamento, né? Podemos começar com a Cândida? Como que é feito o planejamento, então, no Sicredi Botucaraí? E depois a gente vai para a mesma pergunta para a Jéssica. Certo. Aqui a gente tem, então, semanalmente a nossa diretoria, a nossa governança, ela se reúne, né? Então, nós, enquanto gestão de pessoas, temos um papel bem ativo e participante, junto com a nossa diretoria, junto com os nossos gerentes e diretores, para também poder fazer essa conversa anual de quais são as demandas, quais são as necessidades que a gente tem aqui enquanto sistema, enquanto Sicredi, né? Então, o nosso planejamento ele é muito pautado e muito ligado com aquilo que vem também em conversas, em necessidades que a gente identifica no dia a dia, mas muito mais ligado com as estratégias, com as diretrizes que a nossa diretoria também conversa semanalmente, né? Então, isso é tudo muito alinhado. Planejamos baseado naquilo que a gente realmente entende de necessidade que vai estar agregando e contribuindo aí para aqueles gaps que a gente identifica na cooperativa. Mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito, Cândida. Jéssica, como que é feito então, o planejamento na Cooperativa Aurora? Então, pessoal, eu trabalho como agente do Sescope desde que eu ingressei no cooperativismo, assim, inclusive preciso parabenizar aqui todo o movimento e a valorização dos agentes que o sistema está fazendo, porque a gente, né, Cândida, que está há bastante tempo, assim, é notória a diferença do início da nossa trajetória para agora. E assim, eu falei até no WhatsApp para a Rafaela que é uma sacanagem esse programa de ideias dessa edição, porque a pergunta fala: como engajar os agentes? Vocês esgotaram todas as minhas ideias, assim, eu não sei mais o que dá para fazer mais para nos engajar, assim, eu estou muito engajada, muito motivada, as próprias premiações do programa, os incentivos que o sistema está fazendo para nos levar para o South Summit, para esses grandes eventos que, na maioria das vezes, as cooperativas não têm condição de fazer isso, e ao nos levar, a gente volta cheio de ideia. Então, assim, ó, vocês esgotaram, eu tô braba, por causa dessa segunda edição, que eu não sei se eu vou conseguir para Goiás, porque eu não tenho mais ideias, mas eu vou pensar sobre isso. Mas focando no assunto, né, que a gente também não tem muito tempo, e se deixar eu e a Cândida, a gente fica aqui o dia todo. Assim, basicamente, operacionalmente, todo mundo sabe, né, como é que faz, mas assim, o que eu poderia contribuir daquilo que a gente pratica aqui na Aurora, mas pensando, né, pessoal, lembrem, o que a gente vai compartilhar aqui é aquilo que dá certo na nossa cooperativa, né? Tentem pincelar daquilo que pode ser que dê certo na sua cooperativa. Mas, por exemplo, aqui na Cooperativa Aurora, a gente criou quase que uma política de utilização desses recursos. Então, a gente, mais ou menos, tem todo ano já uma base do que a gente vai usar, porque a gente definiu em dividir ele em 2 grandes guarda-chuvas, basicamente como a Cândida falou. Nós temos um olhar para a governança da cooperativa, o que a gente vai destinar para esse grande aspecto e para a gestão executiva. Eu tenho um diferencial aqui que eu não sou do RH da cooperativa. Eu sou da organização do quadro social, do setor de atendimento ao cooperativado, da gestão de relacionamento com os cooperados. Então, eu estou muito ligada à governança da cooperativa, conselho de administração e etc. E para me aproximar da gestão executiva, eu tenho uma ligação muito forte com, então, o DHO, que nós temos aqui,
porque ele também faz o seu planejamento interno. Então, assim, o agente, que nem a gente estava falando, ele tem que ser muito estratégico nessa hora de planejar, e cada um dentro da sua cooperativa vai ter que identificar a sua melhor forma de prever esses recursos, né? Mas, assim, uma coisa importante que eu faço, que eu acho que a maioria faz também, mas que é muito legal, pessoal, pare um tempo para analisar o que foi feito no passado também. Eu costumo deixar tudo salvo, né? A gente deixa, né, planilha do Excel, o que seja, o que você tiver. E antes de começar a planejar o próximo ano, faz um review daquilo que você planejou ano passado, daquilo que você executou e do que deu certo, do que foi positivo. E então o review ele é muito importante. A partir desses 2 guarda-chuvas que a gente faz aqui, governança e gestão executiva, aí você vai, né, limitando aquilo que você já faz, que deu certo, que está sendo bom, e aquilo que precisa, claro, né, trazer novas ideias, sempre oxigenar também, né, os projetos. E trabalhar muito, né? Eu digo assim, quando eu comecei aqui na cooperativa, eu participei de uma reunião de gerentes onde fui falar, né? Lá tudo bem bonito, Sescope, assim, porque eu sou defensora do Sescope, né? Você sabe. Então, eu fui lá, nós temos recursos, vamos executar, tananana. Tu sai da reunião, ninguém te procura, né? É decepcionante, assim, porque não é no dia a dia dos gerentes, dos líderes da cooperativa pensarem nisso. Cabe o agente buscar formas para conseguir isso. Então, o que eu fiz? Eu fui de porta em porta, de gerente em gerente, junto com o RH, entender. Por algumas vezes o RH deu a liberdade, o DHO deu a liberdade, vai, Jéssica, toque, depois a gente faz em conjunto, porque é o nosso dever fazer isso, né, promover isso, e outras vezes a gente fazia junto. Então, assim, essa aproximação nossa dos agentes com todos os setores da cooperativa foi o que fez a diferença para executar os projetos depois. Porque acontecia muito, Alexandre, de, às vezes, um setor não realizar determinado projeto porque não sabia que tinha um recurso Sescope. Tu vai em 20 reuniões falar e às vezes nunca funciona, né? Então, essa aproximação direta com o gerente fez diferença e pode ser uma dica também aí para quem está iniciando esse processo. Eu ia comentar isso, Jéssica, dessa proximidade, que tem realmente pessoas que não conhecem o que é o Sescope. Dentro da cooperativa tem setores, áreas que a gente poderia também destinar a algum projeto interessante. Eles não conhecem quem é o Sescope, se tem verba, se não tem, né? Nós aqui também a gente tem o recurso FATS. Então, usa FATS. Então, a gente inverteu um pouco também esse pensamento. Vamos utilizar recurso Sescope, vamos aproveitar o que o sistema já nos permite enquanto Sescope, né? Vamos utilizar isso. E é bem que nem tu falou, e bater de porta em porta, conversar, explicar. Aqui na Botucaraí a gente tem uma parceria com os programas sociais, que a nossa verba é dividida, uma parte vai para eles para executar os nossos programas de capacitação, União Faz a Vida, Cooperativa, Cooperação na Ponta do Lápis, esses programas sociais que super funcionam, que ele é durante o ano todo, então ele é dividido, e essa parceria não faz muito que aconteceu, justamente por o pessoal desconhecer muitas vezes do que é o Sescope, da importância e desse recurso. Então, é bem importante, bem legal isso que tu trouxe. E assim, contribuindo, quando eu fiz a primeira apresentação para os nossos gerentes, todo mundo ficou assim, como assim? Promoção social, formação profissional. Daí, o que depois eu comecei a fazer? Não entrei no detalhamento. Nós, agentes, temos que entender esse detalhamento. Apresenta para os gerentes qual é a tua ideia, traz até mim e a gente constrói junto. Flui muito mais fácil. É quase o programa de ideias do Sescope, faz na tua cooperativa também. Fala para o gestor, nós temos dinheiro, vem que a gente faz esse projeto acontecer. Aí depois é outro papo que a gente vai entender se o projeto tem viabilidade via Sescope, está linkado ao planejamento estratégico, está linkado ao PDGC, ao diagnóstico, aí é outro trabalho. Mas a gente, para trazer essa aproximação, deixa livre, vem com a tua ideia e a gente constrói junto. Também é uma situação que deu certo aqui. Maravilha, maravilha. E é isso, falávamos outro dia com o Eli, com a Jéssica e a Cândida, essa ideia, né, de que os agentes são o braço avançado, digamos assim, do Sescope, da Scope, enfim, nas cooperativas. Então, muito legal. Gente, e o Hélio falava antes de alguns elementos ali, mas eu queria colocar mais na linha do diagnóstico, né? A partir de um certo momento, existindo o diagnóstico, o que muda, o que melhora no orçamento, enfim, comparando com, digamos assim, como se fazia antes, né? Cândida.
O diagnóstico, na verdade, ele é o desenho de como está a gestão atual da cooperativa, como está a governança atual da cooperativa. E ele justamente nos dá esse retrato exatamente daquilo que a gente precisa desenvolver, do que a gente tem de pontos positivos. Então, fica muito mais fácil eu planejar se eu tenho o desenho, o retrato atual da minha cooperativa. Então, o diagnóstico, ele nos dá justamente esse retrato e a partir dali fica muito, muito simples de eu visualizar quais são os meus gaps, as minhas deficiências e é ali que eu vou focar. É baseado na nota mais baixa do meu resultado, nas minhas afirmativas, talvez A, B, né, que eu tenho ali para melhorar e que eu não tenho um índice tão bom, que é onde eu vou focar para justamente montar o meu planejamento e até apresentar para a diretoria, dar subsídio para nós. Ó, a gente tem esse índice deficitário aqui, está mostrando, e vamos trabalhar nele para justamente conseguirmos um resultado melhor, né? Então, os diretores, executivos, eles gostam de número, eles gostam de coisas palpáveis, né? Então, se eu mostro que eu tenho uma letra B, como que eu posso fazer para chegar no D? Vamos fazer um projeto, vamos desenvolver esse gap, né? Então, essa fotografia que o diagnóstico nos dá, ela é imprescindível para a gente conseguir mostrar e projetar em cima disso. Jéssica, posso só falar uma antes de você comentar? Eu queria colocar na fila aqui, gente, uma pergunta que eu acho que para o Hélio e para a Rafaela, porque há uns 2 talcop atrás, mais ou menos, a gente estava falando do PDGC. Daí alguém me mandou no WhatsApp direto, assim, uma pergunta, a pessoa não quis perguntar no chat, né? Me disse assim, professor, como é que começa? Não quis perguntar no chat, né? Daí estávamos com o Guilherme, daí eu disse, Guilherme, vamos explicar como é que começa. Então eu queria fazer assim, ó, a Jéssica nos falar sobre a importância do diagnóstico, e depois eu queria dar uma passadinha com a Rafaela e com o Hélio, né? Digamos assim, tá, quem tá meio perdido ainda vai por onde, né? Pode ser? Então, Jéssica, depois Hélio e Rafael. Gente, só para deixar claro, eu não estou sendo paga pelo Sescope para falar bem deles, assim, mas é impossível não falar, eu sou muito fã, porque assim, ó, enquanto a Cândida falava, eu fazia uma retrospectiva na minha memória de agente, e eu lembro claramente, assim, a primeira grande definição, só pode usar o recurso Sescope se estiver dentro de alguns programas. Perfeito. Às vezes tem que vir essa definição, senão a gente... Porque para nós, agentes, isso também é muito bom, porque às vezes sozinhos a gente não consegue fazer essas mudanças internas. Então, quando vem de cima, isso é um espetáculo. Então, esse foi o primeiro grande passo. Depois, o fomento para a aplicação do PDGC. Ok, mas daí a gente encontrou algumas dificuldades para a autoavaliação. A qualidade dos respondentes, né? Quem que ia responder, a percepção. E depois, o que eles estão fazendo com esse relatório que sai, né, do PDGC? Ainda estava um pouco complicado, porque certas cooperativas, não a minha, fazia, né, o PDGC para poder usar os recursos. Mas daí veio o diagnóstico assistido, assim, ó, é uma evolução exponencial, assim, nesse escopo, é uma maravilha. Então, assim, esse diagnóstico, gente, ele trouxe uma clareza sem tamanho. Quem ainda não fez, por favor, faça, porque a gente é a nossa munição para os nossos diretores, para os nossos gerentes, para quem nos autoriza, digamos assim, né? Porque às vezes, se tu não tem argumento para poder aprovar um projeto, para poder utilizar o recurso, o diagnóstico é salvação. Chegou a salvação dos agentes. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Não vou me estender muito, porque a Cândida já falou um pouquinho sobre ele, né? Sobre essa clareza, que daí a gente pode direcionar para aquilo que é mais deficitário dentro da nossa cooperativa e que, às vezes, a gente, por estar tão dentro, né, do dia a dia, da execução dos projetos, da prestação de contas, às vezes a gente não consegue fazer esse olhar externo. Então, o diagnóstico, trazendo esses auditores, eles não se nomeiam auditores, né? Eles falam que são parceiros aí das cooperativas para ajudar. Foi um processo muito maravilhoso e traz essa clareza para os respondentes do PDGC, principalmente, né? Porque às vezes tu responde com uma percepção e, na verdade, ela é outra. Então, assim, esse aspecto de evolução, para nós, a gente só tem a contribuir. São munições para a gente poder conseguir levar o nosso trabalho com mais fluidez, com mais visão, realmente, assim, do que vai ser importante para a cooperativa ou não. Até para compartilhar a responsabilidade, porque antes, Alexandre, tu até mencionaste como que era antes.
Às vezes, né, Cândida, era coisa da nossa cabeça, assim, a gente via que precisava de tal coisa, mas não tinha essa gestão orientada por este resultado. Então, agora é uma forma até de segurança para a aplicação do recurso. Então, assim, não fui paga, só para deixar claro. Tá bem, tá bem. Mas pode ser na hora das ideias lá, você pode dizer, considerem isso, né? Considerem que eu falo bem, né? Hélio e Rafaela, digamos assim, para quem. Por onde que eu começo? O que vocês diriam a ideia do diagnóstico? Rafaela está com o microfone fechado, então eu posso comentar. A gente tem uma área aqui no Sescope, que é a nossa área de inteligência de dados. Tá? É a área que conduz a aplicação dos diagnósticos, é a área que controla a efetividade desses diagnósticos, que faz a formação. O Guilherme é um especialista no PDGC, né, que faz alguns toque-copy em relação aos diagnósticos. A gente tem o diagnóstico de desempenho, que é um diagnóstico econômico financeiro, e a gente tem o ESG, que é um diagnóstico novo. Teremos logo o diagnóstico de inovação também, que deve ficar a cargo da área do Carlos, que é o nosso supervisor na área de inovação, né, junto com a Laís, mas a forma que a cooperativa tem é entrando em contato conosco. No próprio site, né, no Soucope, a gente já tem essas informações mais básicas, como é que encaminha isso. Mas um contato direto conosco é muito simples, e a partir do contato com qualquer pessoa aqui da área finalística do Sescope, a gente já encaminha para quem pode dar maiores informações. Mas entrando, né, no nosso site, já tem alguma informação também sobre os diagnósticos, sobre como conduzir, como responder e tal. E o grande ganho desse diagnóstico é que ele é um autodiagnóstico, tá? No começo, mas a gente tem a possibilidade de oferecer o diagnóstico assistido, que é isso que a Jéssica comentou. O diagnóstico assistido é muito rico, porque a cooperativa, quando ela está respondendo, é natural que tenham pessoas com visão diferente em relação aos processos da cooperativa. Às vezes a gente é muito crítico, e aí o diagnóstico assistido nos ajuda a melhorar aquela nossa nota, né? A letra A, B, C e D e tal, né? Consegue melhorar. E às vezes a gente é muito parcimonioso com os nossos processos e imagina que eles estão muito bem e eles não estão tão bem assim. Então, o diagnóstico assistido ajuda a gente a corrigir essas diferenças de percepção, porque a percepção de um especialista que vem de fora, não é nem do Sescope, ela é de uma instituição contratada, é uma instituição renomada, conhecida, né, validada pelo mercado, né, que é a FNQ, que é a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, a gente tem toda essa segurança aí com o nosso diagnóstico assistido, especialmente do PDGC. Mas os outros diagnósticos também são importantes, mas o PDGC que está mais voltado para essa questão de gestão e governança, então a gente termina falando um pouco mais sobre ele. Mas qualquer um dos diagnósticos estão disponíveis e a gente conduz através da nossa área de inteligência de dados. É isso, né, Rafaela? Isso. Eu queria também complementar, né, sobre a importância desse diagnóstico, porque, como ele comentou, ele é um diagnóstico de autoavaliação. E existe também a possibilidade de a gente fazer o diagnóstico assistido, mas eu acredito que durante essa autoavaliação existe uma série de insights que própria pessoa que está conduzindo esse diagnóstico na cooperativa pode ter para trazer em forma de capacitação, de solução e de melhoria de processo para as cooperativas. Então, ele é um diagnóstico muito rico. Ele é quase uma, eu brinco de vez em quando, que é uma terapia, né, consigo mesmo, aquele diagnóstico que a cooperativa faz. E durante esse processo, e também no final, quando recebe o resultado desse diagnóstico, vocês têm uma série de insumos, né? Porque cada vez mais, não sei se vocês já ouviram falar, ou se isso acontece só no Vale do Silício, sobre gestão orientada por dados, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que cada vez mais a gente é cobrado sobre isso, né? A gente fala sobre isso porque não é somente a atuação do Sescope. O que a gente quer mostrar de melhorar aquele ponteiro da gestão, da governança, do desempenho da cooperativa? Não é somente sobre a atuação do Sescope, mas também sobre o resultado da cooperativa, porque isso reflete em resultados positivos para a cooperativa. E isso passa pela atuação do agente de desenvolvimento cooperativista com a elaboração do planejamento, porque aqui a gente consegue mostrar com números, né, como foi falado, o quanto melhora o desempenho, os processos de gestão e de governança da cooperativa. Essa é a minha contribuição.
Maravilha, maravilha. Obrigado, Hélio, obrigado, Rafaela. Voltamos então com a Jéssica e com a Cândida. Em Alexandre, Por favor, Jéssica. eu queria só complementar, para finalizar esse tema, digamos, que, assim, ó, dependendo, eu sei que isso depende muito da maturidade, né, de cada cooperativa sobre acessar ou não, mas, assim, o agente que tiver essa possibilidade de, pelo menos, tentar responder a autoavaliação, eu acho que já ganha bastante, porque quando eu fiz a primeira vez, por exemplo, já as próprias perguntas, essa própria terapia, assim, que a Rafa falou, ela já nos dá insights, já nos dá ideias de melhorar. Então, assim, não vou conseguir ter o diagnóstico, não vou conseguir avançar com os meus diretores, mas responda você, que aí você já te dá várias ideias de melhorias também. Então, só para complementar, que independente disso, responda, que já vai acrescentar bastante na tua atividade. Sensacional, sensacional. A próxima pergunta, gente, tem a ver com a estratégia da cooperativa, e orçamento. Mas só fazer um pequeno parêntese aqui. Gente, então assim, ó, quem sou eu para gerar intriga, tá? Mas a Cândida falou que eu não sou tão legal, porque a Cândida fez um post lá muito legal, me marcou e eu nem dei bola, Aí eu vou trazer aqui, ó, vou trazer a Andressa aqui para dizer assim, Andressa, não é eu que tô dizendo que eu sou legal, mas a Andressa convidada para dizer eu sou legal ou não sou legal. Vamos ver o que a Andressa fala. Não combinei com ela. Andressa, diretamente de Santa Rosa. Tá aí, Andressa. Não estamos ouvindo, Andressa. A Andressa não acha que você ou não é legal. Então, se a Andressa não te acha legal. Eu acho que ela concorda, hein? Agora aprovou. Espera mais um pouquinho. Depois vamos ver o que a Andressa caiu aí. Então, na próxima rodada a gente vai. Gente, então vamos lá. Orçamento e estratégia. Então tá, tem estratégia da cooperativa e tem o orçamento. Então, obviamente, como que eu uso o orçamento para validar, para acelerar a estratégia? Podemos inverter agora? Pode começar com a Jéssica e depois ir para... Pode ser? Olha ali, ó. Olha como eu não... Olha ali, ó. A Andressa tá dizendo ali, ó. Só tô sem... Olha ali, ó. Tô sem câmera. Sou ou não sou legal, Andressa? Tá aprovado agora. Cientificamente... Olha ali. Meu Cândida. Jéssica, então, tem a estratégia da cooperativa. Como que eu uso o orçamento para alavancar a estratégia? Né? E depois a gente vai para a Cândida. Aí nós vamos ir afunilando, né, a situação. Mas, assim, pessoal, é muito difícil, assim, enquanto a gente conseguir sair das NRs da vida para ir para o foco da estratégia, né? Por quê? Quem é a gente que recebe essa solicitação, a gente tem muita NR para cumprir, para curso de reciclagem, isso tem, né, realmente um custo alto. Mas daí, se ela é obrigatória, queridos, por lei ou não, a cooperativa vai ter que executar. Então, deixa o que é obrigatório por lei, a cooperativa executar. Mas essa é uma caminhada longa, né? Não é devagarinho, assim, que tu, com a tua estratégia interna, tem que conseguir promover isso com os diretores. Por quê? Porque daí te sobra mais recurso e disponibilidade para colocar aquilo que vai levar a cooperativa realmente para outro patamar da estratégia, né? Então, assim, o planejamento estratégico, ele é muito importante nesse momento. Daí vai depender, Alexandre, do nível de intimidade, digamos assim, de cada agente, aqueles que têm esse acesso, né? Porque às vezes fica na alta gestão, na direção, mas é importante que os agentes busquem, junto à direção, esse alinhamento entre a estratégia da cooperativa e a utilização desses recursos, especialmente apresentando os próprios diagnósticos, as soluções, né? Desde o desempenho ali financeiro, econômico e financeiro, até PDGC, entre outras soluções. Como que alinhar isso? Realmente, eu acho que para mim, assim, ainda é um desafio. Aos pouquinhos, assim, a gente está conseguindo se desvincular um pouco do operacional para a estratégia.
Mas isso vai depender muito da cultura da organização, né? Aquela organização que entender que o investimento em desenvolvimento de pessoas, de alta liderança, de governança é importante, a gente consegue ir devagarinho fazendo esse link, né? Mas aquilo que é obrigatório, a gente tem um argumento. A cooperativa vai ter que fazer, tendo recurso do Sescope ou não, tenta estimular para que esse valor seja utilizado com ações que vão gerar mais sustentabilidade a longo prazo, né, para as cooperativas. Não sei como é que é aí, Cândida. Perfeito, Jéssica, concordo contigo, mas eu quero fazer uma ressalva que eu senti muito quando eu vim para o sistema Sicredi, que aqui nós temos uma atuação muito importante também enquanto central, enquanto estratégia do sistema. E cabe aqui eu falar isso também, que é importante, é uma realidade um pouco diferente que eu senti nessa minha troca, quando eu troquei do agro e vim aqui para o Sicredi. A gente tem aqui, enquanto sistema, uma estratégia muito bem clara e muito bem definida, e ela é muito bem disseminada entre todos, sabe? Então, isso, sem dúvida, aqui nos facilita quando eu vou fazer um planejamento, porque a gente tem um direcionador estratégico e eu sei exatamente aonde que eu, enquanto sistema Sicredi, eu, enquanto cooperativa singular aqui do sistema, quero chegar. E eu, né, então, assim, fica mais fácil para eu planejar ações, por eu ter já essa organização mais a nível de sistema, né, que fica um pouco mais claro. Então, aqui, sem dúvida, para nós é mais fácil e fica mais alinhado com a estratégia global do sistema Sicredi, a gente conseguir adaptar. Não, a minha Sicredi, a minha cooperativa, está de acordo com isso e aquilo, então é mais fácil. Eu sinto essa facilidade, senti essa facilidade maior quando eu vim para cá, por de fato a gente já tem um pouco mais assim as claras, é mais desdobrado, é mais divulgado, é mais focado em ações para que todo mundo saiba qual que é o norte, aonde que a cooperativa quer chegar, sabe? Então, eu senti um pouco disso aqui, que fica bem mais fácil de eu chegar e todo mundo está na mesma régua, na mesma linha para onde eu vou chegar. É mais fácil eu planejar, é mais fácil eu saber aonde que eu vou colocar a minha verba. Perfeito, perfeito, Cândida, Jéssica. Gente, estamos programados aqui até 16h30, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande de cumprir o horário, porque a gente quer que vocês venham, né, nos Talk Cops. A gente tem algumas perguntas ainda, então eu acho que eu vou fazer assim, ó, se a Jéssica e a Cândida concordarem, vou colocar duas perguntas, daí fazer mais uma rodada, e depois a gente já vai meio que para as considerações finais, né? Eu queria colocar assim, assim, exemplos máximos de boas práticas e a importância de conectar com os resultados, ou seja, como que vocês veem isso que estamos falando aqui, a questão do orçamento, com os resultados da cooperativa. Então, boas práticas e impacto nos resultados de fazer um bom orçamento. Quem quiser aí, Jéssica ou Cândida. Vamos eu, né? Duas a Cândida começou, duas começa eu. Bom, boas práticas, algumas eu acho que já compartilhei, né, com o pessoal, quem conseguiu já captou aí, digamos. Uma outra prática que a gente tem feito aqui, está funcionando para tentar sair do operacional para o estratégico, é em relação às bolsas de estudo. Isso também, né, é uma demanda que é difícil, porque eu confesso para vocês que eu já vi oportunidades que a gente oferece para colaboradores através da bolsa de estudo, que é um momento onde tu capta aquele colaborador, porque ele fica para o resto da vida falando que ele conseguiu fazer a universidade por conta do apoio da cooperativa e ele vai ficar na cooperativa por conta disso. Tem gente que é uma oportunidade única e para outros estão no meio da bolsa, pega e sai. Então, assim, são casos a casos. Mas entendendo que sim, essa oportunidade de bolsa ela é importante, mas o retorno dela é a longo prazo. O que a gente começou a fazer aqui? A gente começou a se aproximar das universidades e tentar promover convênios com elas para darem um desconto para a gente não precisar usar bolsa. Então, o que acontece? Temos parcerias com várias universidades que dão, sei lá, 30%, 40% de desconto na mensalidade, e daí a mensalidade do jovem estudante, do funcionário, fica ali, sei lá, nos 200, 300 reais. E daí ele vem para cá comigo para a gente fazer a solicitação, algo do tipo, e daí a gente visualiza, bom, tem certeza que vale a pena
com o valor de mensalidade que tu tá ganhando a desconto, a gente conseguir mais. A gente criou pré-requisitos dentro da cooperativa de não ser acumulativo, né? Então, tu não deixa esse funcionário desamparado, porque em alguns casos, se não tem bolsa, o funcionário não consegue fazer, né, o estudo. Então, uma estratégia pode ser essa aproximação com as universidades, daí tu criar pré-requisitos internos, até relacionado à porcentagem de bolsa de estudo. Por exemplo, o Hélio explicou que a Sescope, ele oferece até 70%. Bom, mas então aqui na cooperativa você pode criar outros pré-requisitos, por exemplo, faixa salarial ou faixa de cargo, né? Não, para cargos menores você oferece 50%, mas não precisa dar os 70% também. Vai criando pré-requisitos para não usar muito desse recurso e, da mesma forma, não deixar o funcionário desamparado. Outra estratégia que a gente usou aqui é Scope, né? A gente pode também, pessoal, junto com a Scope, criar soluções de cursos de extensão, por exemplo, que às vezes pode substituir uma necessidade daquele funcionário que ele não quer necessariamente fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas ele quer adquirir conhecimento e às vezes não consegue esse caminho. Então, esses cursos de extensão com a própria Scope funcionam super bem, começa também a atender essa demanda. Ou também, dependendo da região que você está, uma graduação ou uma pós-graduação em company, né? Se você tem um número de funcionários expressivo, ou por região, né? Aqui na região da Serra, a gente tem várias outras cooperativas, então é uma outra possibilidade também para tentar desvincular essa necessidade de uso do recurso para a bolsa de estudo e não deixar ninguém desamparado. Então, como boa prática que a gente tem feito aqui tem dado certo, eu acho que teria essa contribuição. Em relação ao resultado da aplicação do recurso, eu não sei como os outros analistas levam a sério ou não, mas as avaliações dos treinamentos que o Sescope obriga, né, ali como parte da prestação de contas, eu me recordo, e vou ser sincera assim com vocês, no passado eu odiava essas avaliações, porque elas eram todas manuais, quem lembra, né? Era um servição ter que fazer fazer manual, aquela contagem. Meu Jesus, eu fico nervosa só de lembrar quem viveu disso, sabe, mas são né? águas passadas, tá tudo certo. Então, assim, só de raiva eu quase nem olhava para elas. Só que, abrindo meu coração aqui para vocês, só que no passar do tempo, que o sistema foi melhorando, a gente foi amadurecendo como a gente também. Pessoal, quando você pede para o colaborador responder a avaliação e ser sincero, comecem a analisar as avaliações. Eu quase avalio o desempenho ou a eficácia dos treinamentos quase que 80% a partir da avaliação respondida do relatório de fechamento. Saem feedbacks maravilhosos. A gente fez aqui um projeto chamado Jornada Coop, na cooperativa, onde a gente fez 4 palestras durante um mês, se eu não me engano, 3 foram via Sescope. E daí, durante a palestra, a gente até engajava os colaboradores a responder, porque a gente sabe que é difícil, né? Responder as pesquisas, mas a gente engajava eles de outra forma e pedia, e falava com sinceridade, a gente quer que vocês respondam e sejam sinceros, a resposta é anônima. E vieram feedbacks maravilhosos, só que a gente tem que parar e tem que ler, né? Tem que olhar a avaliação, tem que analisar, tem que entender por que esse palestrante foi melhor, não foi melhor. E isso dá um trabalhinho, né? E eu sei que às vezes o agente ele tem muito serviço para fazer, ele não consegue dar conta disso, mas parar para avaliar com responsabilidade essas avaliações, eu tenho certeza que o crescimento, assim, na melhoria dessas ofertas vai ser grande e vocês vão notar a diferença também. Maravilha. Cândida. Vou contribuir com isso que a Jéssica falou das avaliações, e eu ainda cito também o ponto que ali no Sescope, no próprio cadastro, a gente tem como ver outras cooperativas que o instrutor ministrou esse treinamento ou outros cursos. Isso também é uma ferramenta, uma dica legal. Conversem, chamem os outros agentes, troquem entre cooperativas de práticas, boas práticas, bons treinamentos, que resultados teve. Isso é uma dica que eu quero deixar, que funciona muito. Jéssica, eu vi lá um evento que tu postou, como é que é aquele instrutor? Ele é bom, é legal? Que resultado foi? Sabe, então, essa é uma dica bem legal que eu gosto sempre de falar, que a gente trocando entre colegas facilita muito, porque aí tu vai ter uma percepção sincera do teu colega, ele vai dizer se o instrutor foi bom, se o treinamento teve um resultado legal, ou se de fato
ficou um pouco a desejar, né? Então, essa é uma dica legal que eu quero deixar para fazer essa troca entre colegas, entre agentes, entre cooperativas, pedir dicas para o Sescope também, né? A Rafa, as meninas ali, elas também sabem quais são os instrutores para determinados tipos de treinamentos, então o Sescope também pode nos auxiliar nesse sentido, né? As avaliações é uma ferramenta excelente, que a gente consegue medir a efetividade, né? E é tão bom quando a gente pega ela pronta agora, né? Com QR Code, tu bota ali na tela, não precisa mais imprimir, facilita bastante, né? E a outra dica que funciona bastante aqui na cooperativa, que eu acho legal, é eu vim de uma realidade de que os treinamentos, eles eram voltados mais para níveis gerenciais. Aqui no Scred, a gente, acho que foi esse ano, a gente colocou 100% dos nossos colaboradores em treinamento. Né? A gente tem em torno de 300 colaboradores, mais ou menos, aqui na Scred Botucaraí, e a gente conseguiu fazer turmas a nível Minas Gerais, a nível Rio Grande do Sul, que todo mundo foi para a sala, todo mundo teve essa possibilidade de se desenvolver. E isso também engaja, isso mostra para toda a cooperativa, sabe? Então, tentar, de alguma forma, distribuir esse recurso baseado na estratégia para mais pessoas, né? A bolsa de estudo é legal, mas o treinamento com uma verba, talvez de uma bolsa de estudo, eu consigo capacitar uma turma de 30, de repente, de 20, né? Então, aqui para nós funcionou muito legal isso, porque o pessoal estava todo mundo em sala, a gente repassou para todo mundo o mesmo treinamento para tentar fazer esse nivelamento, né? Então, essa contribuição, essas duas dicas também que eu queria deixar. Maravilha, gente, maravilha. Gente, pelo adiantar da hora, a gente tem uma responsabilidade com o horário, né? Então, a minha sugestão é a seguinte, eu vou agradecer e eu vou passar 30 segundinhos, considerações finais da Jéssica, da Cândida, da Rafa e deixar para o Hélio fazer o nosso fechamento. Pode ser, Hélio? Ok. Então, 30 segundinhos. Da minha parte, obrigado por vocês terem vindo aqui, né? Jéssica, Cândida, Rafa, Hélio. Mas aos nossos mais de 100 participantes aqui, muito obrigado, gente. Jéssica e Cândida, se a galera não tivesse vindo, né? Puxa, que graça teria. Iríamos ficar nós aqui, né? Então, o legal foi eles terem vindo. Então, muito obrigado. 30 segundinhos. Cândida, Jéssica, Rafa e o Hélio faz o nosso fechamento. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima, dia 28, se não me engano, né, Giovana? Acho que é de 28, a Giovana colocou ali. E, pessoal, da minha parte, gratidão. Adorei participar desse momento de troca. Fico à disposição para o que vocês precisarem, né? Me chamem ali no Teams, chamem no WhatsApp. As meninas têm o nosso contato. É muito bom trocar práticas e a gente ouvir os colegas, né? Então, às vezes, dá insights ali que a gente estava, às vezes, esperando alguma coisa para vir, né? Então, gratidão, obrigada, Jéssica, professor Alexandre, né? Tu disse que tu é querido, mas eu ainda tô triste porque ele não publicou, não repostou a minha publicação do livro. Mas porque eu não fica vi, gratidão. Obrigado, Gratidão, Cândida. gente, tá? Obrigada, Jéssica. Cândida, você ganhou Chegou o o livro e livro eu para não ti? ganhei o livro. Então, assim, Ixi, temos agora- uma situação complicada para resolver aqui. Então, mas tudo bem, assim, eu não guardo rancores, está tudo certo. Ele sabe o meu endereço, né, aqui em Bento Gonçalves, então, ok. Mas, gente, muito obrigada pela participação. Também estou à disposição para aquilo que puder contribuir, mas eu digo para os agentes, né? Participem, busquem informação, participar dos treinamentos. O Sescope hoje ele está nos propiciando cada vez mais essa melhoria. Então, assim, parte de cada um de nós também buscar se aproximar. E os analistas de atendimento, Joana, se ela está assistindo, eles são maravilhosos todos, assim, então abrem o coração com eles, que eu tenho certeza que eles vão ajudar. Eu digo assim, infelizmente hoje só não tem solução para a morte, mas o resto, pessoal, o Sescope está aí para nos ajudar, então contem com todos, né? Pessoal, dando sequência aqui, queria agradecer muito professor Alexandre Garcia pela condução. Gurias, muito obrigada por participarem. Vocês sabem, a gente já tem uma jornada bem grande ali no cooperativismo, a Cândida desde a Coagrisol. Eu sempre falo que a primeira cooperativa que eu visitei foi a Coagrisol com a Cândida. Então, eu tive uma recepção muito boa. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Eu acredito que esses momentos são muito importantes para o desenvolvimento e para a troca mesmo, né? Trazer essas boas práticas para as nossas cooperativas.
E no mais, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui e dizer para contarem sempre conosco e reforçar essa fala das meninas. Troquem com as cooperativas, tragam, vocês têm uma demanda e vocês, bom, não sei se a gente pode apoiar pelo Sescope. Tragam para nós, vamos conversar, a gente está aberto, nós queremos ser um parceiro estratégico de vocês. Muito obrigada. Ok, obrigado, Rafaela. Bom, agradeço ao Alexandre, obrigado pela condução. Alexandre, a gente tem um próximo Talk Coop, né? Agora em setembro ainda. A Cândida e a Jéssica, muito obrigado. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, assim como a gente já teve a oportunidade da participação de outros agentes em outros momentos. A gente deve continuar com essa ideia, né, dessa troca de experiência. E para encerrar, eu quero reforçar o nosso convite para a Semana da Competitividade, né? Então não esqueçam, né? Finalzinho de outubro a gente tem o nosso encontro aqui em Porto Alegre, né? Procurem por informações, a gente deve fazer possivelmente um reforço da nossa comunicação com as cooperativas em relação à Semana da Competitividade, mas os agentes são nosso público especial nesse evento, né? A gente quer encontrá-los todos na nossa Semana da Competitividade. Agora a gente entra num período de arregaçar as mangas e fazer o nosso planejamento, que é um período bem intenso, né? Mas depois, lá no final de outubro, a gente se encontra na Semana da Competitividade. Muito obrigado pela presença de todos. A gente fica muito feliz com o número de participantes na sala. E mais uma vez, Cândida, Jéssica e Alexandre, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa tarde, gente. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para vocês.